Vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, bom Deus, por mais esta noite agradável, por mais esse dia, por mais esse momento, ó Deus, em especial, em que nos reunimos com outros irmãos, ó Deus, mesmo que à distância, ó Pai, mas unidos pelo mesmo Espírito, ó Pai. Conceda-nos, ó Deus, uma boa noite de aula, que o nosso irmão e teu servo, ó Deus, João Radamés, possa ter toda a sabedoria, todo o discernimento, ó Deus, para conduzir-nos em sua aula, ó Deus, mediante tudo aquilo que ele estudou, ó Pai, e nesse momento irá compartilhar conosco aqui online, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo momento, pela hora, pela disponibilidade de todos os irmãos que aqui estão. Pedimos a tua bênção por hoje e por esse momento em especial, pelo estudo, pela meditação e pela instrução da tua palavra para com as nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Posso tocar o som? Posso tocar o som? Está me ouvindo? Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Mindo. Boa noite, Erika. Boa noite. Depois, Boa noite. depois, Boa noite. Boa noite, Lica. Boa noite, irmão. Depois de 9 meses, Lica, eu tive novamente a oportunidade de estar junto com vocês. A última vez que eu estive aqui, se eu me falha a memória, foi o estudo da Torre de Babel, né? No Gênesis, capítulo 11. Para muitos, ainda lembro. Fiquei com a torre, eu lembro que eu fiquei com a torre. Ficou com a torre? Eu acho que você vai ficar com mais um item hoje também. Hoje também tem uma apresentação boa aí para edificar os irmãos. Mas hoje a gente vai estudar sobre Êxodo 2. Êxodo 2. Mas antes de iniciar, queria conversar um pouco sobre vocês. São vários irmãos que estão aqui. Eu novamente agradeço ao Sandro a oportunidade de estar aqui novamente. Tem muitos irmãos que eu não conheço. Tá vendo? Eu não sei se no cantinho da tela tem o meu nome aí, João Radamés. Na igreja eu sou conhecido como Radamés. E no distrito aqui no polo industrial onde eu trabalho, conhecido como João. Só que tem uma coincidência aí interessante, que Radamés é ligado com o pessoal lá do egípcio, da Arábia, né? Ou com dos faraós, como bem o irmão Davi deu uma lição muito boa no capítulo 11, que alguns, eu chamo ele de curiosos, né? Como eu, os historiadores, né? Os historiadores sempre falam os nomes daquele faraó, tentam acertar uma ligação, uma base de data, de anos, né? E são muitos faraós naquela época, bastante. E um deles que a gente encontra no Google ou no YouTube é Ramsés II, né? Ou Tutmose III, ou Sete, que é aquele lá da Record, que o pessoal sempre assiste, né? O Ney, Tutmose III também, e vários outros. Mas o mais próximo que eu encontrei é o Ramsés II, que tem uma ligação com Radamés. Não sou faraó, não sou da descendência deles, sou amazonense, sou daqui de Manaus. Tá bom? A outra coisa que eu queria falar também... Está insinuando. Só está insinuando. Insinuando. E o interessante é que o capítulo 2 de Êxodo é uma continuação do capítulo 1, que o irmão Davi deu uma excelente aula, Davi, meus parabéns sobre o capítulo 1, assisti já gravado, né? Não assisti ao vivo, mas assisti gravado. É uma continuidade sobre a vida de Moisés, sobre o nascimento de Moisés, que a gente vai entrar hoje, na aula de hoje. Mas antes de entrar, eu queria só fazer uma observação, antes de entrar no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 22, lá no final, que ele fala que o faraó, ele deu uma ordem para matar ou jogar todo recém-nascido no rio Nilo. Que maldade daquele faraó fez. Teve essa ideia. E o irmão Davi aplicou muito bem sobre essas ideias
que naquele tempo, né, Davi, existiam vários magos e feiticeiros. E com certeza, segundo historiadores falaram no pé do ouvido do Faraó vai nascer um libertador, um que vai libertar esse povo aí que está se multiplicando. Segundo os historiadores, não é o que a Bíblia mostra, e não está mostrando nem avisando para a gente, mas segundo eles, os curiosos falam também sobre isso. Mas vamos entrar no capítulo 1, só o versículo 1 do capítulo 2, ele fala na seguinte forma: foi-se o homem da casa de Levi e casou com uma descendência de Levi. Um homem, olha só, interessante, da casa de Levi se casou com uma mulher também da tribo de Levi, do povo, aquele povo sacerdotal, que do decorrer do tempo eles iam cuidar do templo, não é? Mas ele fala que esse homem da casa de Levi, quem seria esse homem? Vocês têm uma noção disso? Quem seria esse homem que casou com uma mulher também de Levi? A primeira pergunta, quem se arrisca? Para a gente dar início, no versículo 1. Um homem se casou com quem? Uma mulher que também é do povo ou da tribo de Levi. Quem seria esse homem para vocês? Dou-lhe uma. Os pais de Moisés? Os pais de Moisés. Mas vocês têm uma noção o nome do pai ou da mãe? Para a gente iniciar. Porque aqui não fala no capítulo 2. Só no capítulo 6 diante que vai falar, principalmente no versículo 20, do capítulo 6 vai falar sobre o pai e a mãe de Moisés. No caso lá, como eu falei, no capítulo 6, 20, o pai seria Arão e a sua mãe seria Joquebede, né? Joquebede. E a sua irmã, que a gente vai tocar mais adiante, seria o quê? A Miriam. E o interessante é que aqui, que a gente for lá ver no 6, no 20, no Êxodo mesmo, eu não vou muito tocar nesse assunto, porque é aula de outro professor, ele fala que o pai de Moisés se casou com a sua própria tia. Isso significa que ele era o quê? Sobrinho. Sobrinho e tia se casou. Naquele tempo podia, mas no decorrer do tempo não vai ser mais possível fazer isso. Para o próprio da família ou dos parentes se casarem em si mesmo. Mas no capítulo 2, no 1 e 5, antes de ler, está tudo certinho aí? Tem alguma pergunta sobre isso? Até aí? Posso pular para o capítulo 1, do 1 a 5? No 2 fala que uma mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino botou o menino no cesto, né? Largou ele no carriçal, que significa uma moita de capim que nasce sobre o rio, sobre a água, e pondo ele lá, né? No carrossel na beira do rio. A irmã, no versículo 4, olha só, a irmã de Moisés aparece aí. A irmã, no versículo 4, do menino, ficou de longe, observando o menino decorrer, indo na correnteza desse rio. E desceu quem? A filha do faraó. Para quê? Para se banhar no rio. E as suas donzelas também. Passeava na beira do rio. Quando as donzelas e as servas, que é o mesmo sentido, viram o quê? Aquele cesto no meio do carriçal, no meio do capim daquele rio. E o interessante que a gente pode observar logo no versículo 1, fala sobre um registro de um casamento
numa família levita. Levita, como já falei, futuramente seria aquele povo que ia cuidar dos tabernáculos, futuramente. O fruto desse casamento seria usado por Deus. Para quê? Para mudar a história de Israel, do povo hebreu. No versículo 2, a mulher concedeu e deu à luz a um filho, muito formoso, muito bonito. Pergunta, se esse menino não fosse formoso, se não fosse bonito, como que seria essa história? Seria que ia mudar? A minha finada e minha mãe sempre falavam que, menino, esse meu filho é muito bonito. Pode ser feio como for, mas a mãe sempre vai dizer, esse meu filho é lindo, é formoso, é lindo demais. Mas a mãe, ela escondeu por 3 meses. Olha só, interessante isso aí, ó. 3 meses a mãe escolheu Moisés, esse bebê. Agora vocês já imaginaram como que pode uma mãe esconder esse menino dentro de uma casa, sendo que lá fora os soldados ou os guardas do faraó estavam atrás desses bebês, né, recém-nascidos para jogar no rio. Como ela fazia para esse bebê não chorar nesse tempo de tribulação, nesse tempo de sufoco, nesse tempo de agonia? Como é que essa mãe fazia para esse bebê não alarmar com choro? Não sei, a Bíblia não relata, mas só que Deus estava com ela iniciando até nesse ponto também. E vale lembrar também que haveria uma ordem do faraó para que todo menino hebreu jogasse ou lançasse, relembrando, no rio Nilo. Agora eu faço uma pergunta para vocês, novamente. Por que faraó teve essa decisão de jogar esse menino? O Davi deu essa aula no domingo passado. Por quê? O faraó teve essa decisão, só para relembrar. Quero ver o raciocínio de vocês. Por quê? Porque o rio era considerado sagrado, era considerado sagrado, né? E essas crianças que eram lançadas era como se fosse uma forma de sacrifício. Isso também, muito bom. Mais outra. Por que ele teve essa decisão? Porque eles estavam crescendo muito para os hebreus e eles consideravam que os homens eram os genitores, né, principais. E aí eles estavam tomando conta, né, do rei e tal, estavam sendo maior número do que o pessoal do rei, né? Segundo ele arrumou essa desculpa biblicamente, que estavam realmente se multiplicando. Mas é como a Nica falou, e fez uma observação bem boa, e até o Davi falou também que naquela época fazia muito ritual com criança. E ele aplicou muito bem o Davi. E eu vi uma matéria recentemente também, que até no dia de hoje, agora, estamos vivendo uma situação também quase parecida, porque existe aquele tráfico de órgão humano que as pessoas utilizam também. E a outra coisa, recentemente, alguns arqueólogos, eu chamo os homens de pincel, né, que eles ficam pincelando a areia, descobrindo para não machucar aquela descoberta, né? Descobriram ali naquela região do México umas 70 corpos de criança de ritual satânico. E com isso foram multiplicando para 300 corpos. E, infelizmente, existe pessoas do mal, vamos dizer assim, que utilizam esse tipo de ritual de matança de criança. Mas, vamos continuar aqui. Mas Moisés nasceu no período de atribulado, como a gente já viu no povo de Israel, e Jesus também nasceu durante esse tempo também, que o governador Herodes decidiu também matar as crianças, em Mateus 6,16, né? Ele escutou a voz desses magos também, como foi falado na aula passada, e Jesus nasceu também nesse período.
atribulado. Ele nasceu igualmente como Moisés nasceu, uma comparação incrível entre Moisés e Jesus. Só que, ressaltando já, Moisés veio para libertar o povo. Já Jesus veio para libertar a população do pecado. Já no versículo 3 e 4, passou o tempo, e a mãe de Moisés colocou em um cesto de junco e colocou na margem do rio Nilo. Olha só, ela conseguiu fazer um cesto, ela botou o menino nesse junco, tipo feito por palha, e colocou no rio. A mãe colocou no rio, pediu para suas irmãs acompanhar de longe por onde Moisés ia passar. Agora vem uma dúvida na minha mente. A Bíblia não mostra, mas será que esse plano dessa mãe sabia tudo isso que ia acontecer? Já sabia que a princesa do faraó já se banhava todos os dias ali? Segundo os curiosos, né? Historiadores, falam que a princesa sempre estava se banhando com as donzelas. E aqui eu já mostro, consegui adaptar um berço de Moisés. Está aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Vou mostrar mais de perto. Um berço. Essa ponta aqui, como ele era formoso, significa que ele era bonito e grande. Já são os pés de Moisés já por lá de fora do berço dele. Pode ver que ela está calafetada com piche e betume, essa parte preta. E com certeza vocês querem ver, né? Por lá de dentro, né? O menino. Vou abrir aqui com calma. Vou puxar ele aqui, ó. Ó. Estão vendo? Eu não sei quanto tempo a mãe de Moisés passou para fazer esse cesto. Aqui é o menino, foi feito, consegui fazer com meia. E aqui tem a touca dele também com meia que eu tiro. Ele se transforma em um menino já faraó. Olha só os cabelos, os capacetes dele que naquela época usavam. Já um formato de faraó. Aqui é o formato de um bebê hebreu. Certo? Bota o chapéuzinho dele aqui. Já é um formato de hebreu. Encaixa direitinho aqui. Aí depois que tira, já vira um menino faraó. Olha como ele era formoso. A Bíblia não fala que ele era formoso? Que ele era bonito? Lindo. Que Muito lindo. Que era gigante. E mais adiante a gente vai ver por que ele era famoso. A gente vai entender por causa que a Bíblia fala que ele era bonito e formoso. Vou guardar aqui do lado. Vou continuar. E o interessante é que o cesto era uma arca, a mesma forma que era utilizada a arca de Noé. No calafetou com betume e com pinche, para a água não penetrar. Eu acho que a gente tem uma imagem aí sobre o betume e pinche, para a gente entender o que seria o betume e pinche. O pinche seria um líquido, e o betume seria tipo uma argamassa, que Noé usou também na arca. Igualmente como está sendo usado aqui no berço de Moisés também. A mãe que ela afetou, todinho por dentro e por fora, está aí a imagem, ó, olha só, o pinche é um líquido, e o betume que vocês verem lá na mão do rapaz ali, é tipo uma argamassa extraída. O líquido é bem dizer saindo da argamassa. E hoje a gente já vende em balde no dia de hoje, ó, pinche líquido e pinche ali também. Não estou fazendo patrocínio dessas marcas, mas foi o que a gente conseguimos através da internet, para vocês entenderem bem como que naquele tempo era extraído da terra, da rocha, esse tipo de líquido. E não deixa de ser também, vou repetir novamente, petróleo também, o betume. E o pinche a gente usa muito no asfalto, os dois, o betume
e aquele líquido que é derramado no asfalto para fazer o asfalto. É misturado em tinta, é misturado, às vezes, em querosene, tudo isso é utilizado. E o petróleo, você já sabe, tem muitos países que são ricos por causa do petróleo, até no dia de hoje. Naquele tempo já era utilizado. Deu para entender até aí? Alguma pergunta? Está tudo certinho? Não sei se ajuda, não sei se foi o irmão Davi ou o irmão Eduardo no estúdio de terça, que eu botei uma observação aqui. A mini arca de Noé foi o sexto foi uma mini arca de Noé. Assim como da arca de Noé veio a salvação para Noé e sua família, aqui também veio a salvação para o povo de Israel em Egito. E lá em Gênesis 6 também foi usado ali o pinche, né? Na arca de Noé, o mesmo material. Isso. O mesmo material foi usado também. Por isso que há a comparação entre a arca de Noé e o berço de Moisés. A única diferença é que só tinha o quê? No berço? Só tinha só uma vida. E já na arca de Noé havia várias vidas, animal e pessoas. Hein, Rada? Mais alguma pergunta? O irmão Leandro aqui tinha levantado a mão. O senhor quer falar, irmão Leandro? Pode ficar à vontade. Ok, então pode continuar, Rada. Posso? Ei, deixa eu só aproveitar para fazer uma observação. À vontade, Davi. O que aconteceu naquela época? Uma observação minha, tá? Um posicionamento meu. Como na palavra do Senhor está descrito, né? Expressamente descrito que a população hebreia tinha aumentado muito, né? Os descendentes ali de Jacó tinham crescido muito. Então, uma forma de conter esse crescimento, né? Era a forma que ele encontrou o faraó, uma forma diabólica, né? Além da escravidão, do trabalho forçado, seria a morte das crianças, né? Dos bebês, né? E acredito eu que, como naquela época eles tinham esse ritual de sacrifício de criança, então ele se aproveitou dessa cultura de sacrifício de criança para não escandalizar a civilização daquela época, inclusive porque o reino do Egito, né, ele era formado não só por egípcios, mas por vários outros povos. Então, para que seja normalizado, para que não haja revolta, que seja uma coisa bem tranquila, eles utilizou como ferramenta, né, como meio para chegar no seu objetivo, lançar as crianças no rio como uma forma de um ritual religioso. Um ritual religioso. Então, foi o meio que ele encontrou para conseguir o seu objetivo, né? E graças a Deus não conseguiu. Para não alarmar muito, né, aquele povo, né? Mas já vem uma pergunta para vocês sobre essa princesa egípcia, né, que encontrou Moisés. A gente não tem nomes, a gente não tem de onde ela surgiu, qual é a idade dela, se ela era uma mulher já adulta, se era uma adolescente. Mas, segundo os curiosos, que são os historiadores, falaram que ela é uma adolescente. Foi por esse motivo que ela entregou ou adotou a ideia da irmã de Moisés entregar por uma mãe hebreia, né, que cuidasse desse bebê, que mamasse, né, desse de mamar para Moisés, para depois de Moisés crescer e entregar para a filha do faraó. Vamos continuar? Até agora está tudo certinho? Eu não sei se ajuda, Radamés. Ela tinha cerca de 12 anos e o nome dela, eu passei um estudo de idades e de nomes do irmão Eduardo para o Alessandro e para o Davi, que buscou e dá noções. Ela tinha 12 anos. E o porquê, depois que ela pegou essa criança, ela não tinha filho homem, aí tem briga de sucessões lá. Depois a gente vai ver direitinho. Tá. O nome dela é Hatshepsut. Ela foi uma princesa bastante conhecida naquela época, né?
e ela fez fama. E é interessante que agora eu estou lembrando de uma pergunta que no capítulo 1 fizeram sobre o esquecimento de José na história. O interessante é que essa princesa, ela sofreu na história por causa que era mulher. Não sei que vocês já chegaram a ver aquele registro na parede, em túmulo. A maioria dos faraós, para não ser visto, eles apagavam a história na parede. Os faraós, vamos dizer que se sentiam ofendidos, com inveja daquele faraó, ou faraó homem ou mulher, eles apagavam algumas imagens para elas não criar fama e ser esquecidas realmente na história. Certinho? Vamos continuar? No capítulo 2, no versos 6 e 10, fala sobre a criação de Moisés. Vamos ler? No versículo 6. Abrindo-se e viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão. Quem que teve compaixão? A princesa dele, e disse: esse menino é hebreu. Então disse a sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha do faraó: vai. Sai, pois, a moça o chamou a sua própria mãe do menino. E no versículo 9 fala: então disse a filha do faraó: leva esse menino para criar, e eu vou te pagar um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. No versículo 10 fala: sendo o menino já grande, a mãe trouxe para a filha do faraó, a qual passou a se chamar o filho dela, né? O filho da princesa, de Moisés. Quer dizer, esse menino foi tirado da água. No versículo 6, fala que ela abriu o cesto, né? E viu o menino chorando. Por isso que eu falo, como é que pode uma mãe esconder um bebê por 3 meses sem um choro, sem alarmar aquela criança? Era um menino hebreu e chorava bastante. Despertou o que? A pena e compaixão do coração da filha do rei, do faraó. Graças à ideia, olha só, da sua irmã. Quem é o nome dessa irmã que eu acabei de falar? Era quem? Miriam. Miriam, para já ir decorando na cabeça. Era Miriam, a irmã de Moisés. A mãe cuidou dele. Voltou a criança. Quando ela botou no rio, foi achada pela filha. A irmã teve a ideia falou para a princesa: eu conheço uma mãe que pode cuidar, dar de mamar, até certo ponto. Quando ele parar de mamar, ela vai devolver, que seria a própria mãe. Agora, que alegria essa mãe sentiu para cuidar novamente do seu próprio filho. Porque para ela, Moisés ou ia morrer ou não. Estava naquele cesto, naquela água. Não tinha uma previsão. Mas uma coisa era certa: ela tinha confiança em Deus, no Deus dela, que ia prover a vida de Moisés, ia cuidar. E no versículo 9, melhor ainda, ela ia ser o quê? Paga para cuidar com seu próprio filho. E no versículo 10, depois Moisés foi criado como filho e filha do faraó, da filha do faraó. Devido ser criado pela mãe verdadeira, olha só essa situação, devido que Moisés ser criado pela própria mãe verdadeira, Moisés cresceu sabendo que era hebreu, que ele cresceu acreditando no único Deus. Mas Faraó falhou em evitar que Israel se multiplicasse. Faraó, como foi falado, ele criou dentro da sua própria casa o libertador do povo hebreu. E na custa dele, ele pagou para criar Moisés até os 40 anos, vamos dizer assim. E o nome de Moisés foi dado por sua própria mãe egípcia,
significa tirar da água. Mas eu encontrei mais significado. Significar nascer, ser filho ou retirar da água. O que vocês lembram quando fala que Moisés foi retirado da água? Vocês veem alguma coisa na mente de vocês? O que veio na minha mente, sabe o que foi? O meu próprio batismo. Quando você nasce de novo das águas. Você vai deixar o velho homem e nascer de novo. E eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala em João 3:1, 5, que fala de um professor, um chefe da sinagoga, que se chama Nicodemo. Nicodemo, ele interrogou Jesus e Jesus ficou até surpreso porque ele, sendo um chefe, um professor da lei, e não ter certeza da salvação eterna, da sua própria salvação. O que Jesus falou? Você não pode entrar no reino do céu. E como ele não entendeu, como pode, mestre, eu voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemo. Você tem que ser batizado, nascer de novo, para poder você adquirir a salvação eterna. Alguma dúvida aí? Posso continuar? Eu não sei se isso é interessante, irmão, ali no versículo 6, aquela afirmação, este menino é dos hebreus. Como afirmar que era dos hebreus? Pela circuncisão. Lá em Gênesis 17:12, Deus fez uma aliança com Abraão, que a partir do 8º dia de vida, todos os homens seriam circuncidados. Então, Moisés certamente foi circuncidado no 8º dia, e como aqui já estava bem grande, 3 meses, né? Então, ela afirmou pela circuncisão, só os hebreus eram circuncidados. Então, se alguém tiver essa dúvida por quê da afirmação, então é pela circuncisão. E acrescento mais, e pela aparência, pelo vestimento, porque lá, na confusão entre os pastores e das filhas do sacerdote Midian, eles reconheceram Moisés como egípcio, entendeu? Pela aparência. Por isso que há uma diferença entre o vestimento também. E essa colocação, Giovanni, muito bom também. Excelente isso. Mais alguma pergunta? Posso continuar? João, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Pode. Tu falasse, por exemplo, né, lá no início, eu não ouvi direito, ele era um menino, né? E o faraó, como é que mesmo o faraó não matou ele? Porque ele foi tirado do rio, o rio era considerado sagrado, como é que é? Para não ofender os deuses do rio? Vamos dizer que a filha da princesa, a filha do faraó, tinha esse poder, como era sendo filho, tinha esse poder de não matar o filho, esse bebê, Moisés já. Por isso que ele teve esse argumento, essa chance, vamos dizer assim, de vida através da filha do faraó. Porque se fosse outra pessoa, não podia. Não podia, ele ia ser morto. Mas da filha poderia. Isso, poderia, porque era uma princesa, ela poderia muito bem chegar, pai, esse bebê aqui eu vou criar. E pronto, e acabou. O pai ia ficar, tá bom, pode criar, da forma que você quiser. Mas se fosse outra pessoa, outra menina, vamos dizer, uma adolescente, outra mulher, que não seja importante, com certeza Moisés ia ser morto. E tudo isso é um plano de Deus que estava se encaixando pela a fé da mãe, que acreditou nisso. Até porque ela sendo uma menina, né? Ela podia olhar, ver que era uma criança e... né? E rejeitar também. Mas só que Nada, eu não consigo levantar a mão, mas é levantando a mão assim, eu não sei fazer isso. Então, o que eu vejo aí é tudo plano de Deus. Deus fez um plano que tudo ia dar dessa maneira e o homem às vezes tenta parar o plano de Deus, mas ninguém vai conseguir, né? O plano de Deus vai se cumprir. Então, eu vejo isso na vida de Moisés. Eu admiro muito a confiança e a fé dessa mãe, desses pais, né?
de deixar essa criança e confiar em Deus para proteger Moisés sobre essa questão. Amém? Amém por isso? Bora continuar? Ei, Errada, Rada, posso fazer um Oi. comentário, Gil? Pode, à vontade. Em relação à princesa, né? A ação da princesa. A própria Uhum. palavra diz no versículo 6 que ela teve compaixão, né? Então é Deus agindo, né? Deus aí tocou no coração dela para que ela tomasse essa ação. Ela sabia do que estava acontecendo no reino, né? Mas ela, movida pela compaixão de ter visto aquela criança, e aí ela tomou para si, né? Foi uma ação aí de Deus tocando no coração dela. Isso tá bem claro no versículo 6. Agora, como ele era uma criança hebreia, então o tecido, né, a roupa que dava a criança era uma roupa hebreia. Então, provavelmente, o primeiro impacto que ela teve ao ver a criança foi a forma como ela estava vestida, né? A forma como ela estava agasalhada, já saberia que era uma criança hebreia. Aí eu queria fazer só uma observação aqui, que é uma observação minha e da minha mãe, né? Às vezes a gente faz a análise com base em informações de historiadores, tudinho, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque até mesmo esses historiadores e arqueólogos, eles fazem suposições, né? Eles dizem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas eles não dão como um certo, né? Se a gente pegar bem a expressão do texto, do capítulo 2, provavelmente era uma mulher jovem, mas assim, uma opinião minha, eu não acredito que seja uma adolescente, até pela forma como ela agiu, a autoridade dela, porque uma menina muito jovem, ela seria tutelada por um adulto, né? Por um adulto. Então, provavelmente é jovem, mas não chega a ser assim quase uma criança. Na minha, uma opinião minha, uma observação minha. E pela forma que ela agiu, eu vou pagar um salário, tudinho, não sei o quê. A ação dela, a forma como ela agiu, eu analisando o texto, não caracterizo que seja uma menina muito adolescente, uma menina muito jovem. Eu digo que ela era jovem, mas não tão jovem assim. Muito boa observação. Muito boa observação. Muito boa. É por isso que quando eu falo curiosos e historiadores, é uma coisa que é fora da Bíblia. É fora da Bíblia. É como você passou, uma posição que, se de verdade, não, é mais ou menos. Tá vendo? Não é o que a Bíblia não relata, não fala o nome do faraó, não fala o nome da princesa. Então, alguns curiosos historiadores, quando eu falo, significa que já é fora da palavra de Deus, que eles estão querendo adivinhar ou acertar, ou chegar mais próximo daquela realidade. Tem alguém para ler para mim no capítulo 2, de 11 ao 22, por favor? Tem alguém aí para... O Natanael, que tem uma voz... Eu gosto da Tara, ele tem uma voz bonita. Eu posso ler para você, Radamé. Oi. Apesar que a gente combinamos lá no culto hoje para ele ler. Natan, pode tocar o som, Natan. À vontade. Tá bom. Do 11 ao 22, é? Isso. Ok. Vamos ler. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço
O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem lhe chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Só para uma observação sobre essa continuidade desse estudo, em Atos 7, 22, diz que Moisés foi educado no Egito. Ele recebeu uma criação privilegiada e um jovem nobre promissor para ser um futuro príncipe ou até rei, se ele continuasse numa família real. Mas tudo mudou. Quando Moisés, já adulto, ele fala lá, ele viu o homem egípcio espancando um hebreu. E ele sentiu compaixão naquele momento quando ele viu essa cena. Ele se identificou como hebreu, no lugar daquela pessoa que foi espancada. Mas por que ele sentiu isso? Porque ele era um hebreu. Por isso, acabou matando o agressor, um egípcio. E verificou-se que não tinha ninguém ao redor e escondeu na areia. Mas naquele tempo, Moisés tinha já o quê? 40 anos. Olha só, já cresceu Moisés. Já tinha 40 anos. Onde está registrado isso? Em Atos 7 e 23. Ele já tinha 40 anos de idade. E já no versículo 13 e 14, no dia seguinte, Moisés também encontrou outra briga. Mas era hebreu com hebreu, brigando. E ele questionou, ele sendo um príncipe, vamos dizer assim, lá do Egito, ele perguntou: por que estão brigando? Por que você está espancando o teu próximo? E do agressor hebreu falou: quem é você, Moisés? Príncipe e juiz sobre nós. Você pensa em matar como você matou aquele egípcio? E Moisés, com certeza, viu aquela cena, viu que a autoridade dele foi rejeitada, e o que ele fez? Fugiu para uma terra chamada Midian. Moisés pensou que ninguém tinha visto aquele assassinato que ele fez contra o egípcio. O que ele fez? Era questão de tempo para que toda aquela região soubesse o seu crime. Assim que Faraó soube da notícia do crime de Moisés, ele procurou matar. No verso 15. Moisés fugiu para essa terra distante, que fica lá na região de Sinai. Moisés se assentou, olha só, próximo de um poço. E novamente eu faço uma comparação. Lembra quando Jesus só sentou no poço e teve aquele encontro com aquela mulher samaritana? Em João 4, 7, no versículo 11. No versículo 16 e 17, Moisés defendeu 7 filhas do sacerdote Midian contra alguns pastores que não queriam dar água para suas ovelhas. E pelo visto, Moisés era um homem que lutava pelos oprimidos. Já era a terceira vez nesse capítulo que ele defende uma vítima de agressão. O pai da menina é mencionado como sacerdote de Midian, no versículo 16. Aquele que se identificou pelo nome Reuel. E aqui em Êxodo 3:1 é chamado também como Jetro, o futuro sogro de Moisés. O pai das meninas ficou surpreso pelas filhas ter voltado mais cedo.
E no versículo 19, a filha contaram que um egípcio havia o quê? Ajudado elas. Moisés, vamos dizer assim, era fisicamente forte para combater essas três agressões que teve nesse capítulo, que ele matou um egípcio e botou para correr aqueles pastores. E no versículo 20, a filha de Roel havia esquecido de oferecer o quê? Hospitalidade para Moisés. E o pai faz uma questão de pergunta para aquela filha. Vamos dizer assim, filha, onde está ele? Onde está esse homem? Por que deixasse lá esse homem? E o pai deu uma ordem a ela, vá atrás dele para dar de comer, dar o pão. E já no versículo 21, 22, o resultado dessa boa ação de Moisés, qual foi? O pai convidou para morar em sua casa e o pai também ofereceu a mãe de uma das suas filhas, a Zípora. Posso gastar esse dinheiro que eu não gosto para ter uma receber. Né? E eles tiveram um filho que se chama Gerson, que significa estranho ou estrangeiro, estou em terra estranha. Alguma pergunta? Deu para entender claramente? Uma pergunta, irmão. Entendeu? Uma Sobre essa pergunta, história. não sei se dá para afirmar que as terras de Midian seriam as terras para onde foram filho de Midian era o filho de Abraão com Quetura, lá em Gênesis 25, 2. Então, o Jetro, ou Reuel, era sacerdote das terras de Midian. Seriam as terras do filho de Abraão com Quetura? Eu acho que quem deu esse estudo foi o Davi. Eu apontei aqui alguma coisa a respeito. Esse Davi. Que seria da mesma família, da mesma terra? Minha aula não. Foi minha aula não. Mas era um dos filhos mesmo. Provavelmente era a terra lá dos filhos de Abraão com Quentura. Mais uma pergunta? Eu pergunto, irmão. Pode É o seguinte, eu fico pensando, imaginei o seguinte, que Moisés conseguiu dar de beber a água às filhas de Jétro, porque ele era um egípcio e usava espada, e os pastores usavam cajados. Eu acho que ele estava melhor preparado para enfrentá-los. Então, por isso que eles cederam. O Moisés conseguiu dar água primeiro para as filhas de Jétro e foi embora. Elas chegaram mais cedo, porque ele era um egípcio e estava armado. Ele devia usar uma espada, né? E os outros com cajado. E com certeza, irmão, ele tinha um treinamento, não tenha dúvida. Ele foi treinado com aqueles soldados de Faraó. Ele foi criado lá. Tudo isso ele foi educado. E para lembrar, por isso que Deus é tão maravilhoso, que ele cita logo no começo que ele era o quê? Formoso, bonito. Significa que ele era forte para combater esses três fatos, só no mesmo capítulo. Significa que ele era muito bom. Com a espada também, ou com outros instrumentos de ferramenta para lutar. Mais outro, para encerrar, já vou encerrar no versículo, na realidade, 23 até o 25. Posso ler? Vou ler. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e a filha de Israel, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela, clamaram, o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. No versículo 23, fala que o faraó morreu. Mas, mesmo assim, continuou ainda a opressão sobre aquele povo, aquela servidão sobre aquele povo hebreu. Mas, no versículo 24, Deus lembrou de sua aliança com o seu povo, que ele fez lá no passado. Mas pergunta, para a gente encerrar, por que Deus lembrou? Será que ele tinha esquecido do seu povo?
Será que ele não tinha mais lembrança da aliança que ele fez no passado? Tem alguém que pode sugerir alguma coisa? Lá em Gênesis 46, versículo 3, deixa bem claro que ele não esqueceu e até foi um propósito do povo dele, de Israel, ir para o Egito, onde ele falou para Jacó lá, não ter medo, vá para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei do Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, Deus prometeu que ia trazer de volta o povo de Israel, o povo dele. E o momento certo era esse. Um outro ponto também para a gente observar, Rada, Deus ele estava preparando Moisés, né? Ele sabia do sofrimento, mas ele estava preparando Moisés, porque o Moisés era aquele que ia conduzir o povo, né? O chamado libertador, né? Então, ele seria o cajado que a mão de Deus estaria guiando o povo, né? Então, ele precisava guiar, preparar, fazer com que esse coração ele pudesse realmente confiar nele, né? Quando ele vai fazer o chamado mais para frente, né? O interessante é que ele passou 40 anos lá no Egito, passou 40 anos com a família Midian, com o sacerdote. Depois que ele voltou, que Deus falou com ele, que seja a próxima aula, para voltar novamente para libertar seu povo. Mas eu quero dizer, para finalizar agora, jamais Deus vai esquecer do seu povo. Nunca. Jamais. O significado disso é que Deus começou a agir em seu favor. Pode demorar, mas Deus vai agir. Não se esqueça disso. Sempre vai agir. E para finalizar, Moisés, sempre as pessoas comparam com Jesus. Moisés, como eu falei, ele veio para libertar o povo do Egito. E Jesus veio para libertar a gente do pecado lá na cruz. Amém. Irmão Sérgio. Irmão Sérgio tinha levantado a mão. Não, é só para complementar, irmão Radimé, que Deus, como tu falaste no final, depois até por isso que eu desliguei, que Deus não se esquece. Por que Deus não se esquece? Porque ele tinha falado lá, já em Gênesis 15, 13 e 14, que o povo seria um povo escravo. Tá? Ele seria escravizado depois ali. Tá? Então, por isso que eu, só para complementar o que ele disse. Muito obrigado. Amém por isso. Mais alguém? Obrigado, Rada. Muito obrigado. E um detalhe importante que a gente percebe nessa literatura de Êxodo, né? Mais uma vez, no finalzinho do capítulo, ele já está dando uma introdução do que vai vir na próxima aula, né? Assim como o Davi fechou, há um detalhe que, olha só, eu lendo Êxodo algumas vezes, eu nunca tentei nesse detalhe da forma como a gente está fazendo agora, e aí é perceptível, né? Essa introdução, no finalzinho do capítulo, abrindo para o próximo que vem. Então, continuamos mantendo o convite para os irmãos que têm participado conosco. Estamos com 39 janelinhas abertas, né? Claro, algumas com irmãos, irmãs, ou mais de uma pessoa, né, na telinha. Então, convidar você a continuar participando. Perdeu uma aula? Entra lá no YouTube, acompanha lá no canal que a gente tem postado. O Giovanni ajuda na divulgação, né? Então, participe, não perca para esse momento de edificação e fortalecimento. Só um aviso antes do Davi fazer a oração final. Não desligue a sua câmera depois da oração final, como o Radamés falou, né? A gente vai ter um sorteio de alguns livros, né? Que ele sempre, quando dá aula, ele traz aí, ele compra, faz a aquisição de alguns livros e a gente sorteia para enviar para os irmãos, tá bom? Então, não saia. Ouviu o amém da oração, não feche a câmera, fique com o ouvido ligado e aí a gente vai fazer o sorteio de alguns livros, tá bom? É com você, Davi. Só um pouquinho, Alessandro, antes da oração, um aviso, se algum irmão precisar de algum estudo de Gênesis que já foi dado, ou todo estudo, ou o próprio de Êxodo, pode me pedir que eu vou lá na página da Igreja de Manaus no YouTube, apanho para vocês e encaminho para vocês, sem problema. Como a gente, como foi bem colocado aí pelo irmão Giovanni, pelo irmão Serjão, tudo aí está nos planos de Deus.
né? Tudo que a gente está vendo aí, a gente viu lá no livro de Gênesis, está se cumprindo, né, o plano de Deus para o povo de Israel. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu de estudo da Tua Palavra, aprendendo mais da Tua vontade para as nossas vidas, abrindo o nosso conhecimento, para que a gente possa não só crescer nesse conhecimento, nosso amadurecimento espiritual, mas também, Senhor, para que a gente possa estar preparado para ensinar a Tua mensagem, a Tua palavra para outras pessoas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a abrir o nosso conhecimento, nos ajude, Senhor, a aprender mais sobre a Tua palavra. Só assim, Senhor, entenderemos a Tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus nos dê uma semana de muita paz e tranquilidade. É no Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Obrigada, Rada, pela aula. Se você for sorteado, só fala, Rada. Pode falar, Rada. Domingo o berço já vai lá para a escola bíblica errada das crianças. Das crianças, obrigada, tá certo. Rada, obrigada. Ei, Radamés, eu já ia te pedir, Radamés. Já vai automaticamente. Só lembrando, quando seu nome for chamado no sorteio, você não vai, tendo o meu contato, tem o contato do Giovanni, do irmão Sergião, do irmão Renato, né, que já tem meu contato. Aí só mandar o seu endereço com o CEP, que a gente vai direcionar, vai de Manaus até a sua casa, tá bom? Eu então, vou pegar aí, ó, Alessandro. Se eu pegar, eu vou aí pegar. Sandro. Aqui o nome, vou colocar aqui na... Pode falar. A última vez o Giovanni ganhou uns peixes daqui, né? Rapidinho. Diga, Radamés. O último sorteio que te teve, o Giovanni ganhou os peixes daqui. Foi, ganhou os tambaqui. Me parece que outros irmãos também estão ganhando peixe. É uma pena que eu não posso fritar e comer, Radamés. Só olhar. Só esclarecendo, não vai dar para levar o peixe, porque como a gente está no período da cheia, aí está complicado o peixe. Só depois que secar o rio. Vamos lá, o primeiro. O meu eu vou pegar aí. Olha aí, o túmulo vazio. Túmulo vazio. Vai para João Ivan. Irmão João Ivan. Só que beleza, vou buscar. Já vai anotando aqui, deixa eu colocar aqui. Parabéns, São João! Pronto, próximo. Parabéns, irmão. A Bíblia como uma aventura. Simone Ferreira. Simone Ferreira. Tá aí? Opa, obrigada. Essa irmã, eu acho que é a primeira vez que eu participo. Sacode. Olha aí, ó. Planejamento pessoal para fazer discípulos do João Cruz. Olha! Rosane Brizola. Porto Alegre, eu te mando o endereço dela, Alessandro. Só está dando no Rio Grande do Sul, olha. Rosane Brizola. Eu te mando o endereço dela. Isso aí é marmelada. Isso é marmelada é vizinha do Giovanni. Pode, sacode. Isso aí é marmelada. Vou entregar. Olha aí, só está indo para o sul. Olha aí. Cadê o irmão Paulo? Irmão Paulo Sérgio. Não, Paulo Sérgio de Garopaba. Garopaba. Aqui, Garopaba. Cadê seu Paulo? Paz, meus irmãos. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Já chegou ganhando o livro, irmão. Obrigado. Grupos pequenos. Estudo bíblico em grupo. Entra aí, Renato. Vamos lá para a Bahia? Bora! Ó, sacode! Lá para Ana Gláucia. Cadê a Ana Gláucia? Gláucia Maria! Oi, Ana. Outro. Meu primeiro dia no céu, Rita Brown. Rapaz, eu não ganho nenhum, não, seu Mindo. Sinceramente. O nome do livro?
A Ana Glaucia é tua irmã, Sara? Irmão, acho que tem alguma É a coisa cara errada da aí. Sara, parece uma gêmea ali. Não. Outro. A Sara sorteou o nome dela aqui, vai. Não estou dizendo? Olha, esse daqui, ó, só tá dando sul. Dona Jura! Dona Jura! Parabéns, Jura! O último! Ai, sou eu, esse daí, Pai sou eu. músculo, pai músculo. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Não, sou eu. Quem é a Ana Maria? É a Maria, né? A Dani Souza aí, ó, Dani. Cadê a Dani? Bahia. Saiu Bahia. Dani, chegou em Salvador. É Bahia. Pronto, Bahia. Da Bahia, Dani, pronto. só- Tem que ficar no Dani. Rio Grande do Sul. Dani, manda o endereço para o Renato. O Renato tem o meu contato. Os outros irmãos que têm o contato do Giovanni, aí é só encaminhar para o Giovanni, ele me passa, a gente vai encaminhar para o correio, tá bom, irmãos? Tá bom, irmão, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradecer a presença de todos, que Deus abençoe. Eu tenho pedido. Boa noite a todos. Fazem um bom proveito desses livros que são muito bons. Só um minutinho, eu acho que o Radamés Boa vai noite, dar uma irmãos, no domingo sim, no domingo não. Boa Um domingo sim, um domingo não. Para ter esse Vai brinde aí. Giovanni? Vai quebrar a banca desse jeito, Giovanni. Eu só sortear peixe agora, né, Sandro? Peixinho agora. Eu tenho que esperar o rio secar agora, Giovanni, para mandar o peixe. Amanhã, 19h30, estudo com o irmão Enio Latorre. Amanhã eu passo o link. Amém. Valeu, amém. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, seu Mino. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Dona Giva Júnior. Fernando. Boa noite, Seja bem-vindo.